me assusto, eu volto a falar, eu bato nessa mesma tecla. Nós vamos fazer extração de material biológico para identificação, um banco de dados para todos os crimes dolosos. É importante esclarecer os senadores que nós estamos falando da coleta do material genético, é passar um cotonete na mucosa do preso, do condenado, para a extração de células dessa mucosa, e isso daí é colocado num tubinho para o exame. Porque quando se fala nessa invasão, né, às vezes tem uma impressão que a gente está numa peça de Shakespeare, Mercador de Veneza, que vai tirar um pedaço, uma libra do coração da pessoa para fazer um exame, mas na verdade é um procedimento extremamente simples. Agora você vai pegar e vai colocar a extração, uma medida invasiva, e aí eu falo que você tem aí, além de todos os tratados internacionais, essas garantias constitucionais, você vai determinar que o Estado, por uma declaração de sua ineficiência, faça uma medida invasiva para a coleta de material genético para todos os crimes dolosos e depois para os crimes, para as pessoas que estão respondendo a um procedimento administrativo, às vezes sem inquérito, apenas respondendo, nós vamos aquecer. Eu fico muito preocupado com o rumo que nós estamos determinando aqui nessa comissão e no Senado. Os fins justificam os meios? Nós vimos aqui estatísticas do Dr. Ronaldo. Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha. Quais outros países do comparativo ali, Dr. Ronaldo? Alemanha também. Alemanha, qual outro? Alemanha, Estados Unidos, Reino Unido. Não estava ali no comparativo, mas França, Canadá. Todos eles têm a compreensão. E esse é o entendimento da Suprema Corte Norte-Americana. Esse é o entendimento da Corte Europeia de Direitos Humanos, que a coleta do DNA para a construção desses bancos de dados de DNA não fere direito ao silêncio, não fere princípio à não autoincriminação, porque isso está relacionado à proibição de fazer alguém confessar um crime, de extorquir da mente de uma pessoa o que ele sabe sobre um fato. E aí eu concordo, o Estado, o governo não pode forçar ninguém a confessar, mas fornecer uma amostra de células da mucosa para um exame de DNA ou fornecer impressão digital nunca foi tido por esses tribunais, em nenhum lugar do mundo, como violador de direitos fundamentais. E isso não deve ser também entendido dessa forma no Brasil. Apesar dos questionamentos que foram feitos por essa lei, sobre essa lei, e esses questionamentos podem ser feitos para o texto atual, não só para a modificação que ora nós propomos. Apesar de todos os questionamentos, e a lei já existe desde 2013, e veja, foi aprovada durante o governo do PT. Apesar de todos esses questionamentos, nunca essa lei foi reputada inconstitucional. Então, eu acho que nós temos uma segurança tranquila no direito comparado, e uma segurança tranquila de uma lei que já vigora há 10 anos, para podermos seguir adiante com tranquilidade, num instrumento que sim vai potencializar em muito a elucidação de crimes. Comparar o Brasil com outros países, com todo respeito, nós temos que entender que nós vivemos no Estado, na República Federativa do Brasil. Nós temos regras aqui, nós temos uma Constituição, nós temos direitos aqui. Nós não podemos ter uma visão, um comportamento simplista, imediatista e invocar um direito comparado para violar aquilo que talvez seja mais sagrado, que é a dignidade da pessoa humana. Nós temos que entender isso. Eu não falo aqui na questão de posições ideológicas, que muitas vezes eu vi o debate aqui ser colocado meio como uma posição ideológica. A gente tem que lembrar que todo crime tem uma vítima. E nós temos que olhar o lado da vítima. Não temos que ficar olhando, não é, permanentemente para o lado daquela pessoa que comete crime. E outro dado que é claro aqui no nosso país é que os criminosos cometem crimes reiteradamente. Por isso é importante termos esse banco genético com capacidade de facilitar a identificação daqueles que cometeram crime. Então, temos que respeitar direitos humanos, é óbvio que temos que respeitar direitos humanos, mas
a mera coleta, não é, de um dado genético de uma pessoa não é, na minha visão, nenhum desrespeito ao direito humano. Nós vemos hoje, por exemplo, e aí eu deixo claro aqui a minha posição sobre um assunto que é muito sensível, vermos hoje o ex-ministro Anderson Torres preso há 90 dias, sem nada que o mantenha nessa prisão, única e exclusivamente porque uma autoridade da Suprema Corte do país quer extrair algum dado dele. Não vi até agora nenhum representante dos direitos humanos tocar nesse assunto. Era isso, senhor presidente. Só uma reflexão para o debate. É importante esclarecer os senadores que nós estamos falando da coleta do material genético, é passar um cotonete na mucosa do preso, do condenado, para a extração de células dessa mucosa, e isso daí é colocado num tubinho para o exame. Porque quando se fala nessa invasão, né, às vezes tem uma impressão que a gente está numa peça de Shakespeare, Mercador de Veneza, que vai tirar um pedaço, uma libra do coração da pessoa para fazer um exame, mas na verdade é um procedimento extremamente simples. E no fundo, o que a gente vê no mundo inteiro, nós vimos aqui estatísticas do Dr. Ronaldo, Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha. Quais outros países do comparativo ali, Dr. Ronaldo? Alemanha também. Alemanha, qual outro? Alemanha, Estados Unidos, Reino Unido. Não estava ali no comparativo, mas França, Canadá. Todos eles têm a compreensão. E esse é o entendimento da Suprema Corte Norte-Americana. Esse é o entendimento da Corte Europeia de Direitos Humanos, que a coleta do DNA para a construção desses bancos de dados de DNA não fere direito ao silêncio, não fere princípio à não autoincriminação, porque isso está relacionado à proibição de fazer alguém confessar um crime, de extorquir da mente de uma pessoa o que ele sabe sobre um fato. E aí eu concordo, o Estado, o governo não pode forçar ninguém a confessar, mas fornecer uma amostra de células da mucosa por um exame de DNA ou fornecer impressão digital nunca foi tido por esses tribunais, em nenhum lugar do mundo, como violador de direitos fundamentais. E isso não deve ser também entendido dessa forma no Brasil. Apesar dos questionamentos que foram feitos por essa lei, sobre essa lei, e esses questionamentos podem ser feitos para o texto atual, não só para a modificação que ora nós propomos, apesar de todos os questionamentos, e a lei já existe desde 2013, e veja, foi aprovada durante o governo do PT. Apesar de todos esses questionamentos, nunca essa lei foi reputada inconstitucional. Então, eu acho que nós temos uma segurança tranquila no direito comparado e uma segurança tranquila de uma lei que já vigora há 10 anos para podermos seguir adiante com tranquilidade num instrumento que sim vai potencializar em muito a elucidação de crimes.